Boa noite a uma das duas mulheres na liderança de um partido político em Portugal. Inês Sousa Real tornou-se porta-voz do PAN. Faz hoje exatamente 6 meses. Já teve o teste das autárquicas, as coisas não correram muito bem e agora tem a prova decisiva das legislativas e a questão de saber se vai ou não conseguir manter os 4 deputados que o partido elegeu em 2019. Inês Sousa Real, bem-vinda à RTP. No último ano o PAN mudou de líder, houve dissidência de militantes de lugares de relevo. O resultado autárquico foi um pouco escasso e agora há um conjunto de notícias polémicas que a envolvem diretamente. Neste cenário, admito que o PAN parte numa situação frágil para as eleições de 30 de janeiro. Antes de mais, muito boa noite. Boa noite também a quem nos acompanha lá em casa. Bom, não de todos. O PAN tem tido, de facto, aqui uma perspectiva de crescimento. São cada vez mais as pessoas que se identificam com as causas e o ideário que formam os valores do nosso partido. E mesmo em relação ao resultado das autárquicas, não nos podemos esquecer que houve partidos políticos que tiveram um decrescimento muito mais acentuado. E o PAN, apesar de tudo, apesar de ter perdido representação em alguns municípios, obteve representação noutros locais e, portanto, noutras geografias do país. E, nesse sentido, também não deixámos de manter, em alguma medida, o resultado de anos anteriores. Agora, temos um novo desafio pela frente, o desafio das legislativas, que é também... Qual é a fasquia que o PAN coloca para estas eleições? Bom, para nós é fundamental resgatarmos também o lugar que acabámos por perder com a saída do Parlamento da deputada não inscrita. É evidente que o PAN, apresentando-se como uma verdadeira alternativa do ponto de vista daquilo que têm sido os partidos que têm oscilado no eixo do poder e que traz respostas para os desafios do nosso tempo, como sendo a crise climática, a preocupação com os direitos dos animais que nunca tinham chegado à Assembleia da República, ou até mesmo na perspectiva dos direitos humanos, que se tem posicionado sempre na linha da frente da defesa do combate à pobreza, da inclusão e da igualdade, traz de facto aqui uma agenda e um ideário que acreditamos e vamos com muita confiança que os portugueses vão renovar no PAN, portanto, aquilo que é a sua representação e o trabalho que estamos a fazer é para crescer. A fasquia que coloca, no mínimo, é manter os 4 deputados de 2019. Nós trabalharemos sempre para crescer, porque só dando, de facto, voz e força ao PAN é que poderemos fazer avançar as nossas causas. Deixe-me só mesmo concluir. O trabalho que temos feito tem demonstrado isso. O PAN tem conseguido várias conquistas em todas estas áreas. Com a força que temos, se tivermos mais representantes, conseguiríamos fazer muito mais. Desde o seu primeiro dia na liderança, que a senhora anunciou que está disponível para negociar tanto com o PS como com o PSD. O PAN quer ser uma espécie de kingmaker, digamos, o fazedor da nova maioria, tanto seja mais à esquerda como seja mais à direita? Importa clarificar que não se trata de estar disponível para fazer acordos com a esquerda ou com a direita. Nós não nos revemos nesta dicotomia que tem persistido no nosso país, nesta bipartidarização da esquerda e da direita, menos ainda com deixarmos que o poder esteja concentrado apenas em 2 forças políticas. Não é saudável para a democracia. Há outros modelos, como nomeadamente a da Alemanha, que nos parecem muito mais interessantes. E o PAN, o exercício que o PAN tem feito, é o que é que fará avançar mais as nossas causas. E se já conseguimos medidas tão importantes como a tarifa social da energia, a garantir também, por exemplo, um estatuto jurídico próprio para os animais, ou até mesmo apoio para as vítimas de violência doméstica, entre tantas outras, teremos que fazer uma avaliação de qual a aproximação das diferentes forças políticas, nomeadamente quem venha a ter condições de formar governo, se de facto está disponível para acompanhar aqueles que são os compromissos do PAN e para se comprometer com as nossas causas. E, portanto, terá que haver essa aproximação, porque para nós aquilo que é imprescindível é fazer avançar as nossas bandeiras. Isto significa que para o PAN é indiferente que o governo venha a ser liderado pelo PS ou pelo PSD? Vamos lá ver, não se trata de ser indiferente se é pelo PS ou pelo PSD. Nós já deixámos algumas linhas vermelhas muito claras. Então tem alguma preferência? Nomeadamente, não se trata de preferências. Aquilo que terá de estar em cima da mesa é a aproximação às nossas medidas e às nossas bandeiras. E aquilo que já deixámos claro é que não estamos indiferente quem seja o partido liderante desde que aceite as vossas bandeiras. Vai é essa a questão. depender daquilo que seja o programa político da força que esteja com condições de formar governo e mais. A nossa grande linha vermelha trata-se daquilo que é a força populista antidemocrática no nosso país de extrema-direita, ou seja, não fazer parte dessa maioria, porque para nós é essencial que os direitos humanos, que o compromisso com o combate ao racismo, à xenofobia e qualquer outra forma de discriminação, bem assim como reforçar a democracia e não voltarmos a ter, porque esse modelo também já foi testado no nosso país, não voltarmos a ter uma ditadura ou uma limitação de direitos, liberdades e garantias, não volta a acontecer.
Eu concluo das suas palavras, Inês Sousa Leal, que na verdade é indiferente que seja o PS ou o PSD, desde que esses partidos aceitem algumas das vossas bandeiras. É essa a questão. A nossa Comissão Política terá que avaliar, teremos que perceber se é fazendo parte de um governo ou fora dele que conseguiremos avançar mais as nossas causas. A propósito disso, no Congresso que a elegeu, faz agora 5 meses, o Congresso que a elegeu líder, nessa altura a senhora disse que iria às legislativas, e cito, obviamente para ser governo. Quão convicta é que está de que efetivamente poderá chegar ao governo? O PAN, à semelhança de outros partidos verdes e ecologistas na Europa, os partidos ambientalistas têm tido de facto um crescimento e nós fazemos parte de um movimento internacional que efetivamente é um movimento de uma maior sensibilização, não apenas política, mas também da sociedade civil. E considerando aquela que tem sido a adesão das pessoas a esta preocupação com a crise climática, e sinal disso tem sido não só a aprovação recentemente da Lei de Bases do Clima pela mão do PAN, as greves climáticas que temos visto quando os estudantes saíam à rua antes de termos esta pandemia, a própria pandemia traz-nos esta preocupação com a saúde global, não apenas a saúde humana, mas também do planeta, e, portanto, acreditamos efetivamente que o PAN é um partido de presente e de futuro. E, portanto, sendo um partido de futuro, é evidente que as soluções que possam passar, seja do ponto de vista governativo, seja do ponto de vista, como tivemos já nos orçamentos do Estado, têm que passar necessariamente também por aquela que é a visão do PAN, porque o PAN faz falta ao país e faz falta à democracia. Inês Sousa Leal, vamos à polémica que tem envolvido nos últimos dias e que a questiona em termos do seu discurso enquanto deputada, se é o mesmo que ponha em prática enquanto empresária. E as dúvidas que existem sobre a sua ligação a estas empresas são as seguintes. É contra a agricultura intensiva como aquela feita em Odmira e pratica esse tipo de agricultura. É contra os plásticos e tem estufas de plásticos. E vende fruta em embalagem de plásticos. É contra a exportação, defendendo cadeias curtas e pratica a exportação. Como é que explica estas contradições? É importante que se perceba que o PAN tem enfrentado muitos interesses que têm estado até aqui instalados e que, de facto, é normal que surjam estes ataques manifestamente descontextualizados. Eu sempre exerci de forma transparente. Isso é um outro momento da questão. A minha questão primeira se entende que estas contradições têm alguma explicação. E se tiver, por favor, era isso que eu solicitava que desse. Permita-me que explique. Há, de facto, aqui um oportunismo naquilo que foram as notícias e a suposta polémica em torno das empresas da qual fiz parte enquanto sócio, uma delas já nem sequer sou sócia da empresa. Também já lá vamos essa questão. É importante que efetivamente as pessoas percebam que o PAN tem incomodado muitos setores, nomeadamente a CAP. Não me está a responder, que veio de facto, não, desculpe, deixe-me só concluir, que veio de facto gerar confusão na cabeça das pessoas, atacando aquilo que são os pequenos produtores e atacando também aquilo que são os modos de produção intensivo e superintensivo. Nas empresas da qual fiz parte, nomeadamente numa delas em modo de duas empresas com o seu marido de produção de frutos vermelhos. De produção de frutos vermelhos, uma delas de modo biológico, devidamente certificado, ao ar livre, com meio hectare de framboesa. E a outra de uma forma intensiva? Não é de forma intensiva. Aliás, estamos a falar de 1,7 hectare num terreno de 4 hectares que o restante está desocupado. E não podemos confundir aquilo que são pequenos modos de produção, que nada têm a ver com as práticas que verificamos na costa vicentina, em que temos mais de 40 quilómetros... Portanto, do seu ponto de vista, aqui a questão é a dimensão? Se for pouco, já se pode fazer, se for muito, não se pode fazer? Vamos lá ver, o PAN nunca disse que era contra os pequenos e médios produtores, menos ainda contra a produção de hortícolas, de frutícolas, que efetivamente fazem parte de uma base de uma alimentação saudável e que precisamos também de apoiar no nosso país. Os modos de produção que possam ser sustentáveis e equilibrados, e essa tem sido de facto a grande luta também do PAN. E a questão das estufas não coloca a questão da biodiversidade? Bom, em relação àquilo que tem sido a discussão em torno das estufas ou dos túneis, e aqui a CAP foi manifestamente oportunista na pessoa do seu secretário-geral nos ataques que fez ao PAN, mas é normal porque efetivamente temos afrontado. A CAP recusa-se a aceitar o impacto que a pecuária tem nas alterações climáticas e quando elas são de facto uma realidade, e aquilo que nós temos são modos de produção completamente diferenciados daquilo que verificamos na costa vicentina. Aliás, ter produção em modo, de facto, de uma pequena dimensão, com boas práticas agrícolas, sem recurso a pesticidas, que é promotor da existência de biodiversidade, que respeita também todas as práticas sociais. Eu não tenho nada, e já expliquei o que tinha a explicar sobre esse assunto, não tenho nada que me envergonhar, pelo contrário. Isto é a resposta do sistema a quem vem da sociedade civil. Ouvimos frequentemente falar... Não, deixa-me só concluir. Deixa eu concluir, mas compreende que haja este escrutínio na questão de saber aquilo que se diz e aquilo que se faz. E por vezes há esta diferença. E quando há esta diferença, isto tem que ser explicado. E, portanto, quando a nossa resposta é o ataque, é quem escrutina,
ficamos na dúvida se estamos com uma ausência de uma resposta credível. Não se trata de um escrutínio, e digo muito claramente porquê. De forma absolutamente transparente, não só internamente do partido, sempre souberam que tinha estas duas empresas, como mais, quando tomei funções como deputada na Assembleia da República, declarei no registro de interesses dos deputados que fazia parte destas duas sociedades. E, não sendo obrigada de forma alguma pela legislação, porque nada me obrigava a desvincular destas duas sociedades, tendo abraçado um novo desafio na minha vida, que é estar na Assembleia da República, e daí dizer que isto é de facto uma resposta do sistema e dos interesses instalados a quem vem da sociedade civil, porque uma coisa é certa, ouvimos frequentemente dizer que não queremos carreiristas políticos. Eu não venho das bases de nenhum partido, eu nunca trabalhei para um partido e, portanto, venho da sociedade civil e tive, de facto, aqui... É como entrevistar o Luís Mira da CIP, estou a entrevistar a Inês Sousa Leal, e, portanto, o que eu queria ter a certeza é se, de facto, as práticas que têm em ação nas suas empresas agrícolas, se são ou não... Uma delas já não me pertence. É do seu marido. Se são ou não, digamos, estão ou não adequadas àquilo que é o seu discurso político. Esta é a única questão que me interessa. O resto são outras questões. Já deixei bem claro que não só são adequadas àquilo que tem sido o discurso do PAN, como também jamais teria certificado quer de boas práticas do ponto de vista biológico, quer naquilo que são o controle dos próprios produtos, porque mesmo nos frutos vermelhos todos os produtores do nosso país estão sujeitos a esse controle do solo, do uso da água, da própria produção, tem sido de facto não só certificado, como também não tem sido detectado qualquer tipo de pesticida ou de outro tipo de problemas. E, portanto, não há aqui nenhuma contradição com aquilo que o PAN tem defendido. Uma outra questão ainda sobre isso que já fez referência ao facto de ter passado a sua participação na empresa para o seu marido. E há aqui um detalhe que me intrigou e que foi o seguinte. A senhora, e é a minha pergunta, tentou ocultar a sua ligação a essa empresa quando passou a sua cota para a sua sogra, que logo a seguir a passa para o filho, que é o seu marido, e justamente com quem a senhora está casada em comunhão de adquiridos. Portanto, a senhora tem alguma explicação para isto? Porque é que foi este movimento? E se não compreende que este movimento pode suscitar a dúvida se estaria a tentar procurar ocultar a sua participação neste negócio? Vamos lá ver. Só má fé é que pode levar a que, de facto, tenha existido aqui, do ponto de vista do aproveitamento, não só por parte destes setores que referi, como também de alguns jornais que têm atacado fortemente o PAN e que também estão ligados a estes setores. Mas isto aconteceu ou não? Aquilo que eu acabei de perguntar, e que explicação é que tem para isso? Ainda há pouco referi que não existe nada na lei que me proíba de ser sócia então porquê é que fez este movimento, de empresas. Como decidi abraçar, tal como referi, como abracei este desafio de ser deputada na Assembleia da República, não tenho tempo nem para me dedicar a acompanhar o meu marido nestas empresas, nem para apoiar, pese embora não fosse sócio-gerente da mesma, nem da outra empresa da qual também estou a sair. Desvinculei-me da empresa e também estou em processo de saída da outra empresa. Mas que fez através da sua sogra? Precisamente porque somos casados no regime da comunhão de bens, não é possível transmitir entre cônjuges diretamente. Não existe aqui qualquer simulação. Não, a minha sogra continua como sócia da empresa. A sua sogra não passou para o filho dela, para o seu marido, a empresa no mesmo dia em que a senhora passou para ela? Não, desculpe. A minha sogra continua como sócia da empresa até hoje. Decidiu passar, efetivamente, uma parte das cotas para o filho. A empresa sempre foi do meu marido. Aliás, foi um projeto que ele iniciou numa altura em que estava desempregado e eu, para ajudei a criar, de facto, esta empresa, mas sempre foi uma empresa familiar. Não houve aqui qualquer tipo de simulação, até porque se não resultava nenhuma obrigação legal de eu ceder a cota, se também por força do matrimónio continuo vinculada àquilo que possam ser as responsabilidades financeiras, se de hoje para amanhã houver um incumprimento da empresa. Não estou aqui a escudar-me de qualquer obrigação. E mais, em relação àquilo que é a ocultação, não posso aceitar de forma alguma esse tipo de imputações, porque não só foi sempre do conhecimento do partido, como foi, acima de tudo, de forma transparente que registrei no portal dos deputados que tinha estas duas empresas. Se quisesse ocultar, não teria registado. E recordo também que os deputados da Assembleia da República são obrigados a manter a sua vinculação e a escrever naquela que é a declaração de interesses durante pelo menos 3 anos as empresas aos quais estiveram ligados. Portanto, eu ao longo do mandato teria que sempre fazer constar essa mesma informação. Inês Sousa Leal, objetivamente a senhora reconhece que esta polémica prejudica o PAN? Esta polémica não prejudica o PAN. Só lhe digo uma coisa. Esta polémica só nos deu mais força e têm sido muitas as mensagens de apoio que temos recebido por parte das pessoas que perceberam claramente que existia aqui um ataque concertado contra o PAN, num momento muito oportuno, porque não deixa de ser curioso que, quer quando, tomei posse como deputada na Assembleia da República. Quem é avisado numa pesquisa dá sempre, e que normalmente é um argumento que escapa, procura escapar à questão de fundo. Que eu saiba, não é crime em Portugal ser-se empreendedor. Nem é crime em Portugal ser-se produtor com boas práticas agrícolas.
que nada disto é crime. Por isso é que faz sentido que as pessoas expliquem. E eu já expliquei até a exaustão, mas eu acho que os portugueses terão mais interesse em ouvir aquilo que eu tenho para apresentar e o PAN para o país em termos das nossas medidas. Ponderou demitir-se ou não? Nunca em momento algum foi pedido por parte do partido que me demitisse. Aliás, tendo em conta que exerci sempre todas estas funções de forma absolutamente transparente, não violei qualquer tipo de princípio ético ou deontológico, quer para com o meu partido, quer para com aquilo que é o meu exercício e compromisso com a causa pública. Se tivesse vindo a público que eu tinha uma suinicultura ou que andava envolvida nos negócios da tauromaquia, agora não se trata disso, evidentemente. Trata-se de framboesas e frutos vermelhos, não é? Frutos vermelhos, evidentemente. Inês Sousa Real, o PAN começou por ser um partido muito identificado com a causa animal. Hoje o partido é mais do que isso. O partido é muito mais do que isso, não só hoje, mas ao longo de toda a sua fase de crescimento. Nós temos, de facto, contribuído de forma responsável para aquelas que são as respostas que o país precisa, até em matéria de combate à pobreza, nas respostas para a crise também socioeconómica que o país tem enfrentado, mas de forma completamente estrutural. Quando o PAN conseguiu, por exemplo, o alargamento da tarifa social de energia para garantirmos que, para além da transição energética, do ponto de vista ambiental, que é fundamental fazermos, do ponto de vista social, quem de facto morre hoje de frio nas suas casas, porque Portugal é o segundo país onde se morre de frio nas suas casas, conseguimos, de facto, reduzir aquela que é a fatura da eletricidade todos os meses, estamos a ajudar as pessoas e estamos a dar respostas para as pessoas. Quando o PAN diz que temos que taxar as atividades poluentes e aliviar a carga fiscal das famílias, e concretizamos isso não só com a taxa de carbono sobre a aviação e a navegação, que está hoje a financiar os espaços sociais, estamos de facto aqui a aliar a justiça ambiental à justiça social. E mais, quando o PAN também diz que quer hospitais veterinários públicos para os animais de companhia das famílias carenciadas, não estamos aqui a ignorar que hoje os animais fazem parte de um largo espectro de agregados familiares e que as pessoas, de facto, não têm capacidade mensalmente de fazer face às despesas com os animais e que, portanto, têm que ter uma resposta pública nesta medida. E temos, de facto, muito mais para oferecer em todas estas matérias. No final do dia, o PAN defende uma equiparação entre os seres humanos e os outros animais? De todo. Vamos lá ver. É importante que as pessoas percebam que o facto de nós estarmos aqui e termos reclamado um estatuto jurídico próprio para os animais, que ficou inscrito no nosso Código Civil, estamos a criar um terceiro género dentro do nosso direito. O que o PAN tem dito é que, de facto, os animais têm que ser tratados com dignidade, independentemente da finalidade que são detidos. E que há atividades absolutamente anacrónicas, como a tauromaquia, a caça, e basta ver a chacina que foi feita na herdade da Torre Bela para percebermos precisamente que há atividades no nosso país que já não deveriam ter lugar. E nós não temos qualquer problema em enfrentar estes setores. E, portanto, é precisamente por isso que o PAN tem sido uma voz incómoda e tem conseguido, paulatinamente, garantir reforço e proteção também na causa animal. Agora, estarmos a dignificar a vida animal em nada menoriza aquela que é a dignidade da pessoa humana, muito pelo contrário. Os valores humanitários jamais podem ser indiferentes ao sofrimento animal. Esse é também o nosso dever e a nossa responsabilidade. O PAN quer ser uma espécie de partido verde em Portugal, o partido ecologista em Portugal? O PAN é o partido verde em Portugal. Aliás, o PAN é o partido ambientalista em Portugal, é o partido das causas e dos valores. O PAN é, de facto, o partido que se apresenta como um plano B, porque numa altura em que nós temos, do ponto de vista democrático, uma falência do sistema, seja do ponto de vista das suas várias dimensões, da dimensão ambiental, em que não estamos a conseguir dar resposta aos desafios que enfrentamos, mesmo o PRR, com a verba que tem para a transição energética, não dá resposta, por exemplo, às dificuldades da adaptação. A matéria de combate à pobreza energética também não dá resposta e o PAN tem reclamado e reivindicado essas mesmas matérias. O reforço que tem que existir estruturalmente nos transportes públicos, mas transportes públicos de qualidade que as pessoas possam utilizar, também não tem sido uma prioridade e, portanto, o PAN tem-se apresentado como essa alternativa. Porque nós precisamos de mais idealismo, não precisamos de mais do mesmo. E os partidos que, de forma conservadora, têm estado no eixo do poder, continuam a não dar as respostas que as pessoas precisam. Na altura de estender a mão, escolhem estender a mão aos interesses que estão instalados, como, por exemplo, as borlas fiscais, que continuamos a dar às atividades poluentes e que custam todos os anos ao país mais de 500 milhões de euros, dinheiro que poderia ser e deveria ser investido, por exemplo, para garantir o direito do acesso à habitação, seja pelas pessoas em situação de sem-abrigo, seja a habitação jovem ou seja a habitação para a própria classe média e para as famílias. Inês Sousa Real, porta-voz do PAN, muito obrigado por ter vindo a esta edição das Legislativas 22. Faltam 55 dias para as eleições de 30 de janeiro. A todos, muito obrigado. Boa noite.